Bem, mas a finalidade de contarmos a história da humanidade em alguns capítulos não tem a pretensão de trazer nada excepcional ou algo de novo que não tenha sido visto e estudado. Mas tem um propósito, sim, uma finalidade, sim, que é a de compreendermos melhor a nós no presente. Se nós não compreendemos, não entendemos ou não conhecemos nosso passado, sabemos quem nós somos, dificilmente poderíamos nos entender como criaturas humanas. Todos sabem que o ser humano é composto de um corpo, de uma alma e de um espírito, mas poucos sabem como foi criado isso. E nessa aula inaugural, eu queria falar um pouquinho, de dizer que quando as condições eram propícias para gerar a vida em nosso planeta, o Senhor de todas as coisas, ou a consciência cósmica, a inteligência suprema, designou e qualificou, conhecido pelo nome de Hélios, e Vesta, que é a sua companheira divina. Este ser tem uma envergadura de um Deus, e ele ficou responsável não só por gerar, como para administrar e sustentar a vida no sistema Ors, ou seja, no sistema de nosso Sol, do qual nós pertencemos. Para ser mais sucinto, me reduzo à Terra. Então, quando se fez os primeiros experiência de vida na Terra, obviamente que ela foi feita no reino mineral. Posteriormente, com o passar dos anos, a vida veio se manifestar no mundo vegetal. E muito mais tarde, se processou a vida, então, no reino animal. Quando já estava a vida sobre a Terra, com toda a sua plenitude, surgiu o homem. A diferença do homem entre os animais mais evoluídos era de que esse novo ser sobre a Terra, essa criatura, vinha investido de uma inteligência. Obviamente que, no princípio, a inteligência humana era bem primitiva. O homem primórdio tinha uma inteligência instintiva. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo essa inteligência, passando a ser racionativa, depois indutiva, dedutiva, e assim, essa mente humana, esse complexo que é a mente humana, se formou e chegou na sua plenitude que nós conhecemos hoje, já recebendo outros componentes que permitem termos, inclusive, uma inteligência intuitiva. Muitas pessoas perguntam, mas que diferença existe entre uma mente racionativa de uma inteligência dedutiva? A inteligência racionativa é a inteligência que 2 mais 2 é 4. Você faz e comprova as coisas. Uma inteligência dedutiva é quando você deduz que daqui até a outra rua dá 100 metros. Porque você tem uma dedução lógica de espaço, de tempo que se ocupa. Então, isso é nato no ser humano. E nós estamos na iminência de receber novos componentes que vai permitir ao ser humano a coisas extraordinárias. Mas isso vamos deixar para a nossa última aula. Então, o homem é primordial, ainda com sua mente bem primitiva, uma mente muito
instintiva, simplesmente não estava dotado de um sentimento, de uma emoção. Por isso nós aprendemos a dizer da seguinte forma, que o ser humano não cria a mente, mas desenvolve sua mente. O ser humano não consegue criar o amor, mas ele desenvolve o amor. O amor, ele só pode se manifestar no ser humano quando nós temos um componente. E esse componente, obviamente, é nossa inteligência emocional. Quando a emoção, já esse componente, ou esse programa já estava pronto dentro do homem, o homem então pode receber aquilo que é o amor e transmitir isso que é o amor. Antes disso, o não tinha nenhum sentimento. O homem era canibalista, comia a carne dos seus semelhantes, matava e não tinha nenhum remorso com relação a isso. Somente mais tarde, com a vida desse sentimento, propriamente dito, começou a amar, então, a sua família, seus filhos, a sua esposa, seu marido, e foi criando o que nós conhecemos hoje como sociedade organizada. Igualmente, a religião. A religião primitiva era uma religião do medo, onde o homem primitivo se escondia nas cavernas e atribuía ao relâmpago a um Deus vingativo, a um Deus que estava bravo, que estava nervoso, porque o homem teria feito alguma coisa errada. Muito mais tarde, o homem desenvolveu uma religião chamada religião da crença. E ele evoluiu muito com essa religião. Ele passou a acreditar que ele era algo mais do que uma criatura sobre a face da terra. Passou a acreditar que ele poderia muito bem ser ele, um filho desse Deus trovão, desse Deus relâmpago, desse Deus sol. E isso elevou a categoria do ser humano em diferencial aos demais seres que habitavam na Terra, de um efeito extraordinário. Mais tarde, foi desenvolvida, com a vinda de Jesus Cristo, uma religião chamada religião da fé. A religião da fé permite ao ser humano a realizar as obras que acreditava antes pela religião da crença. Costumo definir a fé como um mecanismo que você pode e deve realizar as coisas que você acredita. Uma coisa é acreditar em Jesus, outra coisa é viver os seus ensinamentos. Quando você vive o que Jesus ensinou, você já está dentro da religião da fé. E agora estamos na iminência, também trataremos na nossa última aula dessa série de aulas, de recebermos uma nova religião, chamada a religião da revelação. Essa religião vai mudar completamente a humanidade. E quando essa religião cumpriu com o seu papel, a religião já não se faz mais necessária entre o homem, porque o homem já atingiu sua evolução máxima a nível da compreensão de si mesmo e de Deus. O que é, então, a religião da revelação? É simplesmente a comprovação daquilo que você vive pela fé e acreditava por sua crença. Seria o mesmo que dizer, uma coisa é acreditar em Jesus, outra coisa é viver seus ensinamentos, e a terceira coisa seria estar com ele, conversar com ele. Essa é a revelação. Por isso que o anjo da Anunciação revelou a Maria. Isso é uma religião da revelação. Ele apareceu para ela e falou com ela. Chegou o momento de nós conectarmos com as divindades superiores. Assim como existe o reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino humano, existe o reino divino. E dentro do reino divino existem níveis
níveis de desenvolvimento. Então, chegou o momento do ser humano agora contato com o reino divino. Mas por que o ser humano demorou todos esses 1 bilhão de anos para chegar aonde chegou? É isso, então, que nós vamos sintetizar desta aula. Quando já o homem estava pronto sobre a face da Terra, obviamente a Terra recebeu um governante, um regente planetário, da hierarquia cósmica, o ser divino, que veio habitar na Terra. E ele tinha um colegiado de criaturas que o assessoravam. Este ser divino, este regente da Terra, de maneira alguma se comunicava com os seres humanos, e tampouco era visto pelos seres humanos. Mas seus colaboradores, sim, viviam entre os seres humanos. Biblicamente, são conhecidos como os anjos, que viviam entre os homens, naquela época dos primórdios. E assim permaneceu, até que houve o que se chama da rebelião de Lúcifer. Se nós não compreendemos todo esse processo, nós não compreendemos a nós mesmos. E de que maneira vamos compreender Deus se não compreendemos nós, como criaturas? Vamos compreender de que forma o Criador? Então, no próximo capítulo, vamos adentrar dentro deste processo e estudar a rebelião de Lúcifer. Quem foi Lúcifer? Que rebelião foi essa? Qual a finalidade dele ter decretado essa autonomia? E quais as consequências que trouxe para os habitantes da Terra? No próximo capítulo, então, daremos cabo desse processo. Vamos avançando cada um até chegar a Adão e Eva, e até chegar à criação da grande fraternidade branca, até chegar na vinda de Jesus Cristo, e depois no momento atual. E na nova vinda do Cristo. Ora, se existe essa hierarquia divinal, se existem todos esses cosmocratores, esses criadores de forma, se vieram implantar a vida na Terra, chegou o momento do homem agora entrar em contato com esses seres, com essas criaturas, esses cosmocratores, esses criadores, para que possamos conhecer nossa origem e qual é a finalidade que fomos criados. É de direito do homem conhecer sua história e conhecer a si mesmo. E é de direito do homem conhecer seu Criador. E assim como numa semente se encontra toda uma árvore, dentro de nós se encontra também o Criador. Agora, se faz necessário que a semente tenha condições adequadas para que ela possa se desenvolver. Para que o homem desperte sua consciência para a sua realidade e a realidade de Deus, se faz necessário também condições adequadas. E é isso que nós pretendemos oferecer. Nisso sim queremos colaborar, oferecer as condições, a compreensão que precisamos, para que haja essa fertilidade, para que haja esse despertar, para quem nós somos. Todo o mundo místico, esotérico, mesotérico, espiritualistas, pseudo-espiritualistas e etc., são unânimes em afirmar que a humanidade está vivendo um novo tempo e que há um salto quântico. De que maneira vai ser salto quântico se não temos o impulso necessário para dar esse salto? E esse impulso necessário é conhecer, o conhecimento, conhecer a si mesmo e estar apto, pronto, para poder então dar esse salto do qual tanto almeja essa humanidade há milhares e milhares de anos. Então, nosso próximo encontro vai ser, então, com a rebelião de Lúcifer e tudo o que aconteceu e as consequências que trouxe para o planeta Terra. Muito obrigado.